E aí, gente? Paz é. Nossa, você engoliu igual like a horse. Como Come é que on, eu vou beber somebody. meu café se eu Não, não já posso fazer foi. barulho de glu 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 Não, glu já glu foi. glu Vai glu? ficar assim agora, Vou gente. beber mais um. Cadê? Vai. Gente, você olha uma mulher tão bonitinha dessa e fala assim: Nossa, deve ser tão agradável comer um panetone ao lado desta mulher linda. Aí você dá um café. Mas tudo bem. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui. Hoje, na verdade, Bruninha, neste episódio, você estava perguntando, questionando. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as coisas que a gente aprendeu nessa transição, mudando de país. Mas antes disso, o que eles têm que fazer? Se inscrever. O que mais? Fala pra E eles. dar um like. E fazer Isso. um pix. Calma, Bruno, você vai engolir o Quase microfone. derrubei o microfone. Não, fazer o Pix não, gente. Brincadeira. É brincadeira. Mas, ó, Aqui em Londres não tem pix. outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, que a gente sempre esquece dessas coisas, que a gente é um pouco ruim disso, é que, na Bastante verdade, ruim, gente, a né? Good Village não é um podcast. A Good Village, a gente também, eu não sou só um cantor, a Bruna não é só, sei lá, Uma dona de pastora, casa. dona de casa. Na Talvez. verdade, nós temos uma igreja chamada One e nós temos uma plataforma de ensino também na Good Village. Nós temos mentorias mensais, a gente tem Cursos. curso gravado. Todo mundo pergunta os seus quadros, então só mandar mensagem na Good Villas, mandar mensagem pra gente. Vamos lançar prints. Tem print, tem quadro, vocês entram lá, entrem em contato com a nossa equipe, a gente vai te ajudar. Tem os E livros. eu ia falar disso. E tem meus livros também. As pessoas ficam perguntando onde acha livro. Cara, pela Good Village. Tudo que vocês quiserem saber da gente, agenda. Entre em contato com a Good Village. A gente vai te ajudar em tudo o que for possível, tá bom? Beleza? Acho que é isso. Ô, Bru, a Aline tá causando no podcast. Se você pode falar pra ela voltar pro Rio de Janeiro? Gente, tem uma... Não, campanha fica, Aline. Ó, o pessoal lá no Brasil vai ficar bravo com isso aí, hein? E talvez quando sair ela vai estar aqui ainda. Vai dar problema. Ele não fez barulho de glu-glu? Não, mas você faz tipo assim. Mas olha aqui. Mas acho que o que acontece? Ô, Bru. E o canto? O canto bebe assim, ó. Gente, o canto bebe assim, ó. Você lembra que ele faz. Mas também, o canto vai ver isso aí. Cada um com as suas peculiaridades, né? Aleluia. Ô, Bruninho. Não, mas agora é sério. A gente, tipo assim. As pessoas que nos acompanham um pouco mais, tal. A gente contou no primeiro podcast, né? De, tipo, um pouquinho da nossa história. Tipo, Deus deu uma palavra pra gente lá atrás sobre a Europa, tal. Mas eu e você, sendo muito sinceros, a gente não esperava mudar do Brasil. A gente Não. tinha uma parada de tipo assim, cara, nós somos a figura apostólica dentro do AN, então provavelmente a gente vai, tipo, ficar viajando e tal. A gente, na verdade, eu, pelo menos, eu tinha um sonho de talvez morar em vários lugares no Brasil, né? Sim. E a gente nunca pensou em sair do Brasil. A gente tinha até um preconceito, né? Eu não sei se preconceito é o nome, mas a gente, tipo assim, achava, cara. A Pô, gente ama o Brasil, vamos ficar aqui, é, morrer vamos aqui ficar. e é isso aí. Eu, particularmente, comecei a escrever música porque eu queria que o Brasil tivesse as próprias canções. Eu não curtia muito tradução e tal. Ainda não curto muito, né? Entre aspas. Mas, tipo, quando Deus falou com a gente em 2018, que eu tava aqui em Portugal. Ah, sim. Foi E a você primeira tava no viagem pra Brasil, na fora, verdade, e meio que Deus fez ao mesmo, tipo, falou e confirmou dentro de você também. E aí a gente tá aqui agora. Estamos em Londres, estamos morando, fez um ano. 4 anos depois, né? Desde a É, primeira palavra até a mudança. e que foi uma surpresa. E nesses anos a gente tem aprendido muito, muita coisa, tipo, Deus transformou a nossa vida. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, tipo, primeiro sobre processos e tal. Mas sei lá, eu sei que a gente não combinou nada, mas você tem alguma coisa que você fala assim, cara, meu Deus, isso foi o que eu mais aprendi nesse processo, assim. No processo de vir embora pra... Tipo, nisso que a gente tá falando, tipo, de ter recebido a palavra e de vir e tal. Você tem algum, tipo, uma parada que você fala, cara, acho que foi isso. Você tem isso? Assim,
como não ser muito genérica, né? Porque, tipo, eu acho que eu falaria de dependência Aham. de Deus, porque o nosso processo, nesse processo a gente teve muitos milagres, mas assim, resumindo, né, vamos supor, as nossas igrejas são igrejas novas, Yeah. então a gente começou em São Paulo, aí a gente se mudou para o Rio, ficamos 2 anos no Rio, e aí a gente foi para Juiz de Fora, ficou 1 ano e pouquinho em Juiz de Fora. Aí nós ficamos o último ano no Brasil, na cidade do Alê, arrumando a documentação para vir. Uhum. Mas se você pensa que as nossas igrejas são igrejas novas, a gente precisou confiar completamente na dependência de Deus, na provisão de Deus nas nossas igrejas, né? Para abrir mão. Então, assim, é óbvio, a gente tem os meninos, né? São homens de Deus e tudo mais. Mas não é fácil você abrir mão de algo que você começou. Yeah. Então, quando a gente ouviu falar sobre a gente vir embora, o que Deus ia fazer na Europa ou em Londres, eu acho que, para mim, a parte mais difícil é deixar as pessoas, né? Ah, Então, tem a nossa família natural, também tem o pessoal da igreja. Então, eu acho que o que mais doeu em mim, o que eu acho que eu mais amadureci nesse sentido, nesse processo da gente vir embora, é de que, Deus é o maior responsável pela igreja, então ele vai fazer apesar de nós e sem yeah. nós. Então a gente, claro, faz a nossa parte, a gente cuida, a gente ora, a gente está sempre em contato, a gente faz reuniões, a gente visita, mas nós precisamos confiar que o Senhor está cuidando e está nisso, porque afinal de contas ele nos enviou, e que o peregrino, ele vai carregar para sempre uma saudade, né? Porque ele tá sempre em movimento, então nós sempre vamos deixar lugares e pessoas. Então a gente precisa aprender a lidar com essa distância, com esse abrir mão, que é o que eu E falo. o que que você acha que, tipo, quando a gente tava passando por tudo isso, tipo assim, que você como esposa, assim, que você olhava pra mim e falava assim, nossa, eu acho que o Ale, pra ele tá sendo mais difícil tal coisa. Você sabe, você consegue? Nossa, eu acho que. Você, tipo Porque assim, assim, sim, na sua perspectiva, o que que você acha que eu mais, tipo, putz, eu foi acho que você difícil pra... foi muito em muitos sentidos, né? Primeiro, de não estar à frente das É, igrejas do Brasil, que foi um processo que a gente foi ficando mais no background para vir embora mesmo. Então, você não estar à frente ali, tipo, nas decisões e tudo mais, foi um processo. Eu acho que você, como cabeça da nossa casa, teve uma hora no desenrolar do visto que não tinha o que o Alessandro fazer. é. E ele tava assim, cara, eu tô aqui com a minha Nossa, família. esperar foi As muito difícil. crianças estão fora da escola. Lá em Londres está no meio do ano letivo. Eu já paguei o que tinha que pagar, eu tenho que esperar, mas meu Deus, entendeu? Tipo, eu tô aqui no meio do caminho, não tenho o que fazer, e ele tava sendo moído por essa espera, porque ele É, realmente não tinha o que fazer. E ele, como responsável pela nossa família, tava sofrendo muito com essa espera, porque a gente a gente não tinha certeza nenhuma, né? Até o momento que o visto chegou na nossa casa, né, a isso foi gente muito não sabia engraçado. se ia levar Até mais um quando a, mês ou mais um mas ano. quando a carta chegou, lembra? A gente leu a carta porque, tipo assim, o processo todo de vista é muito... Muito É complexo. complexo tipo assim, eles não é Não muito deixam claro. claro, Tipo assim, é. a carta não vem tipo, yes, tá ligado? Ou no. Tipo, é um texto, tipo, dando volta. Aí eu lembro que a gente mandou pra galera da Horizons, tipo assim, É. gente, isso aqui é um sim ou um não? Aí responderam a gente, supostamente é um sim. É. Aí, tipo assim, cara, a minha vontade era de pular de cabeça numa pedra e falar assim, pelo amor de Deus, alguém só me fala uma coisa Sim. certa. A gente só Que foi crer mesmo quando o passaporte chegou, né? aqui eles rodeiam muito pra dizer uma coisa, né? Então a gente recebeu a carta, falando, mas não falava nada. E a gente, meu Deus, isso é um sim ou é um não? É um sim ou é um não? Aí a gente, bom, não tá escrito não, deve ser um sim, né? E aí, só que a carta chegou primeiro, os documentos iam chegar depois. Aí eu lembro que chegou um envelope e eu acho que Hum. não tinha o seu documento, né? É Que porque, era o eu não principal. lembro por quê, mas é tipo assim, foram em data diferente. É.
Então o Com seu 2, 3 dias, chegou, chegou o meu das o meninas seu das e meninas o chegaram, e o teu meu não não. chegava. Aí E tipo ele, assim, o visto delas é por mim. a gente é Então, tipo dependente assim, era dele. impossível elas terem sido aceitas e Sem, eu não. mas a dúvida Só que, ficou. cara, você quando tá no processo, você fica assim, mano, peraí. Cara, meu Deus do céu, gente. E aí ele ficou numa angústia, porque aí Não, eu chegou. sinceramente, assim, resumindo tudo, eu acho que eu fui muito, tipo, dependência e tudo. Acho que é gente, né? Mas eu, cara, eu vi muita raiz de orfandade em mim, assim, nesses últimos anos, 2 anos, tipo assim, de, tipo, imaturidade, como é que fala? É, quando você não é muito, não é confiante, é tipo assim, inseguro, tipo, muito Uhum. inseguro, sabe? Até lance do One e tal, eu tinha muito medo. Não, porque, cara, eu sempre falava assim, não, tá tudo bem, pode liderar, pode fazer. Mas quando chegou a hora, tipo, a gente não ficava brigando pra dar o One de volta pra gente. Tipo Uhum. assim, acho que a gente foi muito de boa. Mas dentro da gente, quando tudo saiu da nossa mão, pelo menos pra mim, É um sentimento cara, um estranho, né? sentimento muito, Sim. tipo assim, meu Deus, quem eu sou agora? É. Eu sei lá. E eu lembro que durante esse processo, até o nosso primeiro ano em Londres, o ano passado, que tinha dias que eu falava assim, cara, será que Deus me usa ainda? Será que eu sou ungido ainda? Não Né? sei se você teve esses momentos também. Uhum. Então, tipo assim, Porque, tipo, a gente chegou aqui e aqui a gente não é conhecido. Então, a gente, tipo, vem de um contexto que no Brasil a gente é celebrado em tudo, a gente né? é conhecido, tipo, sei lá, de andar no shopping, as pessoas pararem e tal, o que também não é tão legal. Mas, tipo assim, eu não Mas, quero. assim, a gente é reconhecido pelo que a gente E a gente não quer que, faz. tipo, que as pessoas entendam mal. Tipo assim, não estamos falando que a Não, gente. que a gente quer ser famoso aqui, não é Não, isso? não é isso. Que, tipo assim, que a gente se aprova pelas pessoas reconhecerem a gente no shopping. Mas o lance é, tipo. Cara, no Brasil a gente tinha uma coisa muito consolidada, né? No É. sentido de Tipo, não, as cara, pessoas realmente elas reconhecem quem nós celebram, somos em elas Deus, celebram o aquilo. que a gente construiu, mas aqui a gente não construiu nada. É. Então, tipo, as pessoas também não conhecem a E a cultura é gente. muito A diferente cultura é também. muito diferente. Você fala assim, meu Deus, onde eu tô? Quem Mas sou eu, eu? tipo assim, eu De comecei. repente tem que pregar em inglês, de repente tem que pensar em inglês, de repente tem que socializar em inglês, Difícil. de repente tem que viver em Libras. Não, aí é outro rolê, é muito difícil. Aí, tipo, cara, meu Deus do céu, tinha dia que dava vontade de botar o travesseiro na cabeça e eu... Cara, "Ah!" mas de verdade, eu acho que o processo pra mim, de tipo, mano, será que eu sou ungido ainda? Começou até antes de vir, sabe? De tipo Aham. assim, mano, Deus, você me ama ainda? Eu ainda sou, sabe? Porque eu Uhum. lembro que pra mim, eu até falei isso um pouco no Hub também, que parecia que Deus tava me tirando, sabe? De tipo assim, Uhum. não, você não é mais necessário para a próxima estação. E eu acho que eu me visitei muito em fundamentos, assim, de paternidade, de Deus ser meu pai, sabe? Deus cuidar da Uhum. da obra que E ele ao tá mesmo tempo você fazendo. tava terminando de escrever o livro, né? Tava escrevendo os livros e tudo mais. Aqui eu terminei aqui, na verdade. É, mas no processo do visto você tava escrevendo Fome, não foi? É. E eu lembro que, tipo, ele tava terminando de escrever o Fome, e aí ele tinha dado uma pausa, porque, tipo, ele tava se autoexaminando, falando assim, cara, eu não sei se eu tô com tanta fome de É. Deus. E aí ele falou, não, então peraí, vou pausar, preciso, Deus, preciso de fome, e sabe? E aí, É tipo, porque, Deus tipo assim, começou a é o que remexer, né? eu até zoei com, não sei, com a galera da Temélios, que eu falei, pô, um livro de fome por Deus, o cara lê e não fica desesperado. Não adianta, né? Tipo, joga fora o livro. Então aí eu falei, ah, mano, eu acho que esse livro aqui tá muito água com açúcar, assim. Aí eu pensei, acho que eu fui muito desafiado mesmo no processo da escrita. Mas eu acho, mas pensando assim, olhando para trás, eu resumiria todas as minhas crises em, tipo assim, quando tudo que tava na minha mão saiu da minha mão, era tipo, eu Quem questionei sou eu muito em assim, Deus, tipo, né? Deus, quem sou eu no Senhor, sabe? Uhum. E eu lembro que uma vez eu tava conversando com o Mark, e o Mark, ele tava, tipo, segundo, terceiro ano dele na Alemanha. Ele me falou, cara, teve dias que eu esqueci quem eu era. Tipo assim, que eu quase. Não, ele falou, eu quase esqueci quem eu era. E eu acho que aí entra o peso da palavra, né? Tipo, aquilo que. Sim. Primeiro, aquilo que Deus é, aquilo que vimos em Deus, aquilo que Deus revelou a respeito dele e ao nosso respeito, mas também
as palavras específicas que ele nos deu, né? E eu lembro que, conversando com o Mark durante o processo de visto, uma vez, eu tava desesperado, porque eu sou muito ansioso, gente, se vocês não sabem disso, eu sou muito. Então, pra mim, não tinha coisa pior. E hiperativo. Não, aí isso é demais. Mas, assim, eu lembro que no processo do visto, eu tava, tipo, chegou nesse momento que a Bru falou, não tinha o que fazer. Não, tipo, eu já tinha feito O tudo. Alessandro quase furou o chão do Cara, corredor da casa, andando de um lado pro tipo outro, assim, todo ansioso dia, pra todo chegar o dia, todo documento. dia eu acordava, tipo assim, cara, pode ser hoje, pode ser hoje. E, tipo, isso me Consumia. consumia muito. Até que eu acho que Ai. teve um momento que a gente virou a chave de tipo assim, vamos ser felizes e ponto, né? Mas até isso Uhum. acontecer foi difícil. Não, mas às vezes batia uma angústia, porque a É, gente, tipo, já tava um ano lá em Itajubá, que é a cidade do Alê. Já ia fazer um ano e a e gente tava morando com a minha assim. mãe, tipo, minha mãe e meu pai foram maravilhosos, mas tipo, Sim, cara, mas a gente não sabia se ia levar mais um ano. Aí a gente falava, é, cara, se a gente soubesse que vai demorar mais um ano, a gente alugava uma casa, mas a gente pode alugar a casa e o documento pode sair amanhã. é. Então a gente Mas eu tava lembro que o muito Mark me assim, falou uma né? parada, tipo assim, lembra dos pequenos milagres que Deus tá fazendo. É, a gente Porque vai. quando você chegar lá e você estiver passando por momentos difíceis, Você vai você vai se precisar. lembrar do que Deus fez e tal. Mas Uhum. eu, tipo assim, eu lembro que, bom, nesse processo todo, foi quando a gente gravou Peregrina, aquela oração sua. Uhum. Você podia ler o versículo. Gente, eu não consigo mais ler Sem Hebreus a minha voz. sem a vozinha da Bru. E tem uma coisa que você fala que pra mim é trava-língua. Como é que é? É. Poxa vida. Peraí. Não sei. Tem uma parte que é trava-língua. É loucura. Peraí. Na parte que eu erro. Não, também essa parte é engraçada. Querem obedecer o Senhor Ah. e buscam a pátria celestial. O Senhor busca É? nesse tempo homens e mulheres dispostos a deixarem tudo, a cumprirem o ID sem olhar para trás. Um dos sinais do final dos tempos. Um dos sinais do final dos tempos. Pô, muito difícil, porque na minha cabeça é um dos sinais dos finais dos tempos, entendeu? Um dos sinais do final dos tempos. A primeira vez que eu ouvi isso, eu até fiquei assim. Eu acho que ela errou. Aí, um dos sinais dos finais dos tempos. Mas não vai ter três Não, é o finais. final É um, só. final. Um dos sinais do final dos tempos. Mas eu achei que a sua eloquência foi perfeita, Bruninha. São homens e mulheres, de homens e mulheres, ser o Senhor e buscam a pátria Celestial. O Senhor busca nesse tempo homens e mulheres dispostos a deixarem tudo, a cumprirem o ID sem olhar para Agora. trás. Um dos sinais do final dos tempos são homens e mulheres. Qual que é a parte que você gagueja? Sei lá. Mas, eu nem escuto de novo. mas foi nessa época que, tipo assim, a gente gravou Peregrino e tal, todas essas palavras. E, na verdade, Peregrino na verdade, Peregrino é uma música do primeiro ano de casado, que a gente contou lá no primeiro Sim. podcast. Uhum. Então, tipo, do primeiro ano de casado a gente gravou agora. E eu lembro que durante esse processo todo, Deus falou assim comigo. A diferença de Abraão e de Ló não é o lugar para onde eles estão indo, mas a palavra que eles carregam. Porque até mesmo na nossa igreja, né, a gente fala muito isso. Não é porque seu pastor, sua pastora são de Deus que você é de Deus. E eu acho que olhando pra gente, olhando pra mim nesse tempo, eu fui muito desafiado em, tipo, quem eu sou no Senhor. Tipo, o que que eu tô construindo, tipo, pra eternidade. Tipo, se a internet do mundo for cortada, meu ministério acaba, tá Sim. ligado? A Tipo, pandemia também foi porque algo. foi uma Foi coisa uma atrás da coisa outra, atrás da né? outra também. Na verdade, a pandemia atrasou o nosso visto, né? Sim. Tipo, mas eu acho que a gente foi muito. Eu, pelo Mas foi menos. um processo que também a gente precisava Muito, passar. muito. Hoje, assim, a minha cabeça. Porque rapidinho, só falando assim, tipo, o Ale tava vindo de muitas agendas tal, antes da pandemia, né? E a gente já tava falando assim, cara, a gente vai embora, a A gente gente precisa precisa. pensar em um jeito de se sustentar sem ser pelas agendas, porque lá ele não vai ficar fazendo agenda. Yeah. Então, aí a gente falou, bom, o que a gente vai fazer? Ele, bom, eu preciso de tempo, eu preciso sentar para pensar nos cursos, escrever meus livros, compor. Só que ele tava num ritmo, viajando, que ele não Ah, tava conseguindo parar para escrever, para compor, para nada. E aí veio a pandemia.
E aí, de repente, ele tava em casa todos os dias, não tinha agenda, tudo E aí a cancelado. Good Villas nasceu, né? E aí nasceu a Good Village. Os livros, um bando de Aí ele coisa. sentou pra compor, escrever os cursos, escrever os livros, né? E aí, basicamente, tipo, é o que a gente faz aqui, né? Que são... E, cara, eu acho que... E até, tipo, o ritmo de Londres e tal, pra gente, né, deu uma desacelerada muito. Embora Londres seja muito acelerado. Mas eu, tipo assim... Eu... Hoje em dia eu tô muito mais interessado em, tipo assim, cara... O que que nós podemos deixar que vai durar 10, 15, 20, 30, Sim. 40, 50, sabe? Vão dar frutos pra eternidade. Do que, tipo assim, só participar de mais um rolê, de mais uma... E eu percebo que muita gente que nos assiste, jovem, tipo, muita galera que, sei lá, tá, vê a gente. Eu percebo que as pessoas normalmente querem me conhecer na expectativa que eu vou ter um home studio dentro de casa, que eu só falo de música. Não. E na verdade, cara, a gente tá muito interessado em falar das nossas famílias, das nossas igrejas e daquilo que a gente vai frutificar pra eternidade, sabe? Então, falando de, tipo, da gente, pessoas que já experimentaram, tipo, lugares altos de ministério, mas também crises, tipo, existenciais, de tipo, cara, no final das contas, eu nunca vou esquecer disso, no final das contas é o quão parecido com o Filho nós somos, né? O quanto de Jesus nós carregamos e o quão semelhante a ele nós estamos nos tornando, então... É o coração que a gente passa pela prova, pelo processo, Yeah. né? Eu Acho acho que que é é isso. isso. Pelos poderes de Grayskull. Boom. É isso, gente. Beijos. Não esquece de mandar o Pix de 100 mil Libras. Dilmas. Vai virar R$2. 2 libras. Gente, tudo bem? Ó, tô só passando aqui para lembrar você de comentar aqui embaixo se você tá gostando, como é que tá sendo também. Alguns temas que você gostaria de ouvir a gente falando um pouco mais. Dicas, perguntas, sugestões. A gente tá aprendendo essa coisa aqui ainda, então você pode ajudar a gente. E não esquece de entrar lá na nossa plataforma da Good Village para conhecer tudo que a gente faz, tá bom? Beijo!